Sou o babaca por ter sido brutalmente honesto com meu amigo sobre por que as mulheres não gostam dele? Sim, este é um post longo, mas é uma história longa. Me escuta. Meu amigo, que vou chamar de Nathan, 25M, tem tido um azar horrível com mulheres há bastante tempo. Ele até tem um futuro promissor pela frente em termos de carreira, acabou de se formar na faculdade no ano passado e atualmente está na faculdade de Direito. No entanto, ele foi educado em casa a vida inteira, e faz todos os cursos da faculdade e da faculdade de Direito online, não presencialmente, o que me leva ao próximo ponto: ele nunca teve uma namorada, nunca saiu em um encontro bem-sucedido, ainda é virgem e, para ser sincero, não tem muitos amigos também, então suas habilidades sociais são bem pouco desenvolvidas. A única socialização real que ele teve foi com pessoas mais velhas, pais, avós, gente da terceira idade, e comigo. Nos conhecemos por amigos da família, então ele foi meio que criado de forma muito protegida e não tem nada em comum com pessoas da idade dele, muito menos com mulheres da idade dele. Para piorar, ele sempre esteve hiperfocado na escola em ser o melhor aluno possível, então as notas eram sua prioridade número 1 durante os anos de formação. O que, ok, não tem nada de errado nisso, mas ele nunca tirou um tempo para viver a vida ou ter experiências reais. Nathan teve várias garotas apresentadas a ele pela família desde 2021 até hoje. Elas sempre tentam convencer essas meninas a dar uma chance para ele, mas elas simplesmente não gostam dele. Eu realmente odeio não estar do lado dele e apoiá-lo em meio às constantes rejeições de várias garotas, mas chegou a um ponto em que todas elas têm as mesmas reclamações sobre ele. Nathan tem cerca de 1,57 metros de altura e, fisicamente, é bem magro de constituição pequena. Também está começando a ficar calvo e não tem força física nenhuma, ele começa a tremer só de carregar uma sacola de compras. Odeio parecer rude, mas a verdade é a verdade, ele tem o corpo de uma garotinha e a linha capilar de um pai de 3 filhos. Embora eu entenda que ele não possa mudar a altura nem necessariamente o cabelo, ele poderia pelo menos começar a malhar e ganhar massa muscular para ter alguma aparência mais viril. Então mencionei isso casualmente, sugerindo que ele fosse comigo à academia como hobby ou para ser meu parceiro de treino. Ele recusou várias vezes, e na única vez que foi, mal conseguiu levantar 5 quilogramas. E nunca mais voltou. Ok, beleza. O jeito que Nathan se veste também é muito estilo vovô, camisa social por dentro da calça, calças de alfaiataria e sapatos sociais num dia qualquer, etc. Eu perguntei por que ele não se vestia de maneira mais confortável no dia a dia, tipo um conjunto de moletom, uma blusa com capuz, jeans, tênis no lugar dos sapatos sociais estilo Fred Benson. Ele não vê problema em como se veste e quer parecer profissional, já que um dia será advogado. Eu expliquei que advogados se vestem de terno e gravata, não com camisa xadrez social enfiada na calça, e que eles não se vestem assim todo dia, só no trabalho. Mas ele não quis saber. Então finalmente me dei conta, o problema é a personalidade dele. Ou a falta dela. Veja bem, não estou tentando menosprezar ele, mas sendo realista, ele tem a personalidade de um tijolo. Já vi com meus próprios olhos como ele fala com garotas, como age em encontros, etc. Ele não consegue manter uma conversa nem por um minuto. Ele também não é engraçado, não tem carisma algum. É praticamente um mudo em todos os encontros duplos e nos 1-a-1 que ele teve, e é dolorosamente constrangedor de assistir. Não é como se as garotas não estivessem tentando também, eu mesmo consegui encontros para ele, mas eles não vão para lugar nenhum por conta da total falta de confiança, personalidade ou interesse dele. Quando ele fala com uma mulher, é como se a única coisa que soubesse conversar fosse escola. E se não for sobre escola, é silêncio total. Ou então fala de coisa que só pessoas da terceira idade entenderiam ou se importariam. Também percebi que toda vez que saímos, e não sei se é por causa do tamanho dele, ele fica com medo e se encolhe quando alguém passa perto, e sempre acha que fazer qualquer coisa divertida ou diferente é radical demais ou perigoso demais para ele, tipo ir a shows, bares, parques de diversão, etc. Então eu fiz. Ele ficou reclamando e reclamando, cheio de amargura, negatividade, falando mal das mulheres e dizendo que elas não querem homens bons, só jogadores ou caras bonitos e altos. Então eu acabei falando direto que o motivo de ele não conseguir nada com garotas é porque ele é um bobão. Falei que eu não me importo com ele ser bobão, porque não sou eu que estou namorando ele, mas que as garotas querem alguém divertido, interessante, alguém com quem possam conversar sobre qualquer coisa ou ter experiências legais. Falei que ele se recusa a mudar qualquer coisa fisicamente, e para piorar, nem tenta ser alguém interessante ou divertido de estar por perto, ele é completamente sem graça. E é por isso que ele não conquista ninguém e não consegue manter nenhuma relação. Ele ficou bravo comigo e me acusou de pegar no pé dele e tirar sarro dele, e que eu estava julgando as circunstâncias da vida dele, o fato de não ter tido escola pública, socialização, ao que eu respondi que não, eu queria muito estar inventando isso, mas que estava dizendo a verdade.
Expliquei que a falta de habilidades sociais e aparência dele não são exatamente culpa dele, mas se alguém está dando conselhos sobre o que está te impedindo de chegar onde quer e como mudar isso, você devia aceitar o conselho em vez de ficar reclamando e achando que todo mundo tem que te aceitar como você é porque, novidade, todos nós temos defeitos. Falei que se ele quiser conseguir alguma coisa com garotas e não ter que disputar a atenção delas, ele precisa ter algo a mais, porque há milhares de advogados e futuros advogados no mundo, e dizer apenas me formei na faculdade, não vai fazer ninguém sentir conexão ou atração por você. Ele então disse que eu estava com inveja de ele estar indo bem academicamente, e que as garotas é que estão erradas por não verem o valor e sucesso futuro dele, e que se isso não é suficiente para elas, então elas é que não são boas o suficiente para ele. Desde então não falei mais com ele e me recuso a me associar com alguém que acha que estou com inveja por dar um feedback construtivo sobre um problema que ele vive reclamando. Meu pai disse que eu estou certa, mas que provavelmente isso tudo é fruto de uma insegurança dele e que eu deveria me desculpar e tentar não pegar tão pesado. Mas eu sinto que não devo ser amiga de alguém que nunca consegue enxergar o que há de errado com ele ou aceitar os próprios defeitos sem chorar ou culpar os outros, porque para mim isso é simplesmente tóxico. Sou o babaca? Edit. Há alguma chance do Nathan ser autista? Não vou mentir, eu meio que já desconfiava há alguns anos que esse podia ser o problema dele, especialmente porque deficiências mentais são comuns na família dele, o irmão dele tinha síndrome de Down e faleceu. Mas mesmo assim, a maioria das pessoas autistas meio que já tem consciência de que são um pouco diferentes dos outros e só precisam que alguém explique o que fazer, não fazer em relação a sinais sociais, e elas aprendem rápido. Além disso, já conheci muitas pessoas autistas que realmente tinham uma personalidade. Meu amigo simplesmente se recusa a aceitar que é meio esquisito e que não tem personalidade nenhuma, então não sei exatamente onde ele se encaixa nisso tudo. Atualização: 21 de junho de 2025, 3 dias depois. Só queria dizer que entrei em contato com o Nathan e pedi desculpas por ter sido duro demais com ele. Tentei explicar que, embora eu tenha sido ríspido, eu estava apenas frustrado e tentando ajudá-lo, já que imaginei que ele precisasse de alguém que fosse direto com ele, mas que não era minha intenção ferir seus sentimentos nem nada assim. Fiz questão de deixar claro que me importo com ele como pessoa e que só queria orientá-lo, já que ele parecia perdido no mundo dos relacionamentos. Ele meio que não aceitou o pedido de desculpas, disse que eu estou no caminho de me tornar um fracassado falido e vagabundo, porque estou numa área diferente da dele, e que tudo o que eu disse foi motivado por inveja. Ele também disse, e cito: Ele merece a forma mais alta de respeito por ser um homem bom e um futuro representante legal. E como eu não estava dando esse respeito, ele achou melhor que a gente não fosse mais amigo. Ele ainda tentou me dizer que eu deveria tomar cuidado em desrespeitá-lo, porque no futuro minha vida vai estar nas mãos dele e que ele terá o poder de me mandar para a cadeia. Eu garanti para ele que não era por inveja, nem era uma questão de respeito elevado, haha, mas se é assim que ele se sente, fazer o quê? Pelo menos agora sei que tentei e fiz a minha parte. Também queria responder algumas perguntas que vi o pessoal fazendo no post original, só para esclarecer. Sim, ele realmente tem 1,57 metros. Sim, ele é muito magro e pequeno. Cada característica física que mencionei e descrevi é real. Algumas pessoas acharam que eu estava exagerando ou até mentindo, mas não estou. Para quem perguntou como ele faz faculdade de Direito online. Ele fez aulas online pela Universidade da Flórida, e a faculdade de Direito também está fazendo online. Eu sei qual é, mas não vou divulgar por questões de privacidade. Sobre por que ele passou a vida toda estudando em casa online. É porque os pais dele são extremamente superprotetores. Eles sempre estiveram preocupados com tiroteios em escolas, sequestradores, etc. e até hoje ainda são. Para quem perguntou se a família dele é religiosa. Sim, é. Mas a minha também é, e muitas outras também são. Isso nunca impediu ninguém de evoluir ou se tornar uma pessoa melhor. Nunca causou em mim, nem em ninguém que conheço, além do Nathan, esse tipo de mentalidade tão limitada. Para quem perguntou se ele é autista. Ele não tem diagnóstico, então não quero afirmar com certeza. Mas ele apresenta sinais claros de autismo severo? Sim, com certeza. A falta de consciência social pessoal foi um sinal óbvio para mim, mas não quero rotulá-lo se estiver enganado. Para quem comentou como ele pretende ser advogado sem habilidades sociais ou de comunicação. Eu mencionei isso na nossa última conversa. Falei que ele devia esquecer as mulheres por agora, e expliquei educadamente que ele precisa melhorar as habilidades de comunicação e interação se quiser ser um bom advogado, porque sem isso, ele não vai muito longe. Ele respondeu que já tem tudo resolvido e que, desde que consiga o diploma, isso é tudo que precisa para ter sucesso na carreira jurídica. Eu disse que não é assim que funciona, que você literalmente precisa ser um pouco manipulador e convincente para se destacar nesse meio. Por que de que adianta ter um diploma se você é péssimo em exercer a profissão? E aí ele mais uma vez tentou me dizer que eu estava com inveja e não sabia do que estava falando. Então é isso. Depois de tudo isso, aceitei que nossa amizade acabou,
E não sei onde ele vai parar no futuro, seja em termos de relacionamentos ou da própria carreira. Eu também era o único amigo que ele tinha, então desejo o melhor para ele e espero que a vida não dê uma lição dura demais. Não acho que ele seja uma má pessoa, só está fora da realidade, e espero que isso não acabe se voltando contra ele de maneira irreversível.